Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. O evangelho de hoje não é apenas a escolha de 12 discípulos feita por Jesus Cristo e o seu envio posterior. O evangelho de hoje tem detalhes que têm muito a ver conosco. O primeiro, ele começa dizendo que Jesus chamou aqueles que ele quis. Um detalhe muito importante. Ou seja, Jesus é alguém que confirma na sua vida autonomia, independência naquilo que faz e plena liberdade para tomar as decisões que sempre tomou. É bom a gente saber que autonomia é quando a gente toma decisão por a gente mesmo. Independência é quando a gente pratica as decisões que tomou. Trocando em miúdos, eu sou autônomo quando penso com a minha própria cabeça e me torno independente quando caminho com os meus próprios pés. Uma atitude mais psicológica, mais mental, mais racional, me dá autonomia, e isso não é suficiente. Uma atitude mais braçal, corporal, concreta, me dá independência. E Jesus Cristo sempre se mostrou autônomo e independente. Isso para nós é muito importante. Ou seja, ele escolhe segundo a sua própria vontade, não segundo a vontade alheia, o desejo dos outros, a imposição de quem quer que seja, o capricho, a pressão de fora para dentro, a expectativa das pessoas nutridas a seu respeito. E esse é o grande desafio para todos nós: escolher sempre por nós próprios, por nossa cabeça, por nosso coração, por nossa consciência, em vista das nossas necessidades, olhando muito bem aquilo que a nossa fé, as nossas demandas internas nos dizem. Senão, somos uma marionete que fazemos o desejo de todo mundo e negligenciamos o nosso próprio. Escutamos todas as vozes de fora e fechamos os ouvidos para a nossa própria voz. Acabamos por dançar o tambor que os outros batem e não escutamos o som e a melodia da nossa própria música. E aí perdemos a nossa vez. E a nossa vez é uma vez só. Não estamos aqui de brincadeirinha ou fazendo um ensaio para depois entrarmos em cena. Já estamos em cena o tempo inteiro. Estamos atuando o tempo inteiro. Então, portanto, não podemos, de maneira alguma, abrir mão daquilo que somos nós, que essencialmente é nosso, em função do desejo de ser ninguém. O projeto de minha mãe para mim pode ser muito bom, mas é o projeto dela, não é o meu. O desejo de meu pai para mim, para escolher uma carreira que me faça alguém que ganha dinheiro, pode ser muito interessante para ele, mas não é a minha escolha. E é preciso que eu me imponha e que meu pai me respeite na minha escolha. Porque quando eu escolho alguma coisa para ganhar dinheiro e faço a minha vida todinha caminhar nessa direção, eu vou aprender o tempo inteiro o preço das coisas e não o valor delas. E o valor é muito mais importante.
do que o preço monetariamente falando. Então, isso tudo Jesus Cristo nos ajuda a viver e nós precisamos caminhar por aí. Qual é a conclusão primeira que a gente tira? É que não basta a gente fazer o que quer, é fundamental querer aquilo que nos faz bem. Ou seja, liberdade não é a capacidade de escolher qualquer coisa ao meu bel prazer, conforme me dá na telha. Algo que me agrada, que me faz feliz, ainda que momentaneamente, algo que me dá prazer e satisfação, algo que me deixa confortável na minha vidinha, aquela que eu escolhi para mim. Liberdade não é isso, porque quando eu escolho as coisas que me dão prazer, eu sou escravo do meu prazer. Quando eu escolho somente aquilo que eu desejo, eu sou escravo do meu desejo. Quando eu escolho apenas aquilo que me parece bom, eu sou escravo da minha expectativa, do meu crivo, da minha mentalidade, da minha percepção sobre o que é bom, o que é menos bom. É o contrário exatamente do que eu quero para mim enquanto liberdade. Liberdade, na verdade, é o quê? É escolher a melhor alternativa dentre as muitas alternativas boas que a vida me oferece. Eu escolho a melhor. Isso é liberdade. Liberdade, no fundo, verdadeiramente falando, é fazer não o que nós queremos, mas é exatamente o contrário. A pessoa livre é aquela que é capaz de fazer muitas vezes aquilo que nunca quis fazer. Não quer fazer, não deseja fazer, mas é preciso que se faça. É aquilo que a vida colocou na mão dele para ele realizar. É sua tarefa, é sua missão. Então não é fazer o que eu quero, o que eu gosto, mas eu fazer aquilo que é preciso ser feito. Eu tive um professor de psicologia, um indiano, hindu, talvez já tenha falecido, e ele dizia uma coisa muito interessante, graciosamente para nós, mas com muita seriedade. Ele disse: olhe, todos os dias você procure fazer aquilo que tem de ser feito. Mesmo que você não tenha nenhum sentimento compatível com isso. Não, mas eu não tenho sentimento, não tenho vontade, eu não quero, meu coração não pede, não é assim que a gente diz? E aí não faz as coisas importantes. Ele diz: faça o que tem de ser feito e o sentimento aparece, vai aparecendo, vai surgindo. E ele completa: e se o sentimento não aparecer, problema dele, mas você fez a sua tarefa. Ou seja, é agir não de forma dependente, escrava, aprisionada àquilo que são meus sentimentos, que isso é muito vulnerável. Eu começo sentindo uma coisa por alguém de manhã, lá para o meio-dia eu mudo completamente o sentimento. Quando é de noite, eu estou com vontade de esganar a pessoa. Comecei amando, depois já estou odiando. Sentimento não é confiável para ninguém. Princípios, valores, isso sim, podem nortear a nossa vida. E é nesse sentido que a nossa liberdade se encaixa completamente para nós. O segundo detalhe do Evangelho: Jesus escolheu aqueles que quis para que ficassem com ele e depois fossem enviados para a missão. De outra forma, para fazerem parte do seu convívio e da sua tarefa no mundo, para o ajudarem no desempenho do seu trabalho, no cumprimento das suas metas, dos seus objetivos e do seu propósito maior, que é a salvação do mundo todo. A pergunta é: as pessoas que nós trazemos para a nossa companhia, todas elas para perto de nós, para o nosso convívio diário, nos têm ajudado a realizar os nossos propósitos? Ou nos têm afastado dos nossos propósitos? E da nossa parte, nós temos ajudado as pessoas que nos escolheram para ficar perto delas a cumprirem a missão delas, a realizarem o seu intento de felicidade? Ou nem por isso? Tem um ditado popular que vocês muito bem conhecem, que diz assim: diz-me com quem andas e eu te direi quem
és. Nós não somos apenas nós somos nós e as nossas companhias. Por mais que digamos, não, eu sou independente, eu ando com aquele pessoal ali, todo dia eu estou com eles, 3, 4, 5 horas, faz 20 anos que é assim, mas eu nunca me deixei levar pela cabeça de ninguém. Conversa, acabou e dormi. E quando a gente tem necessidade de dizer isso, é porque o negócio está sério. É porque nós já estamos envolvidos há muito tempo sem fazer aquilo que devíamos fazer. Estamos sendo levados e conduzidos pelos outros, na verdade. Olhe, diz a sabedoria milenar que nós nos tornamos muito parecidos com as pessoas, poucas pessoas, com quem mais nós convivemos no dia a dia. Cada um pensa em si. Quais são as 2 ou 3 ou 4 pessoas com quem eu convivo muito no dia a dia? Olhe-se no espelho que você está se tornando muito próxima a elas, nos valores, às vezes até no jeito de ser, às vezes até nas expressões faciais, na forma de mostrar quem você é, em coisas pequenas, médias e grandes da sua vida diária. Ou seja, se não tivermos cuidado, as nossas companhias podem nos despersonalizar facilmente. Por isso que a Bíblia nos diz, não se misture com os seus dissemelhantes. É uma palavra muito forte, mas é um conselho dos mais sérios para quem quer se manter autônomo, independente e ao mesmo tempo livre e fazer valer o seu projeto, o projeto de Deus para si. Não nos misturamos com coisas, com acontecimentos, com pessoas, com valores que são muito diferentes de nós. Acabamos por sucumbir frente a eles. E é preciso ter esse cuidado. A Bíblia traduz essa palavra de uma forma diferente. Não jogue pérola aos porcos. Por quê? Porque os porcos facilmente vão confundir essas pérolas com lavagem e vão comê-las. Eles jamais terão condições de contemplar a beleza e a luminosidade dessas pérolas. A gente traduz isso no popular dizendo, não dê murro em ponta de faca. Porque quem dá murro em ponta de faca vai se cortar e se ensanguentar, vai se machucar e se magoar o tempo inteiro. Então é preciso que a gente tenha muito discernimento naquilo que é a nossa prática de vida, na relação com as pessoas, de perto e de longe, para que ninguém nem nada nesse mundo nos tire do nosso trilho, das nossas metas, daquilo que a nossa fé diz todos os dias para nós que é verdade, daquilo que Deus, de 1001 maneiras, infundiu em nosso coração e em nossa alma. E que esse Deus nos ajude a não sair do trilho certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.